Hoje, o Estruturando Soluções recebe um convidado especial, o meu amigo, o professor, engenheiro, advogado, mestre, doutor, Jefferson Marinho. Ele que é professor universitário, né, como eu acabei de falar aqui no início, e atualmente é o presidente do IBAP Ceará. Então nós teremos aqui esse momento, essa oportunidade de conversar principalmente a respeito de perícias, né? Vamos falar de outros assuntos também, assuntos transversais, ligados aí à área de engenharia, notadamente engenharia estrutural, mas muito provavelmente o foco principal será perícias, até porque a gente começa um assunto tendo um roteiro pré-determinado e dependendo aqui da nossa conversa, a gente termina abordando outros assuntos, né, tão interessantes quanto até mais interessantes do que o planejado. Jefferson, meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar aqui contigo. A gente que já se conhece há muito tempo e, lamentavelmente, pelas correrias da vida, a gente tem se encontrado pouco, a não ser em alguns congressos. Olha que interessante, a gente tem se encontrado às vezes mais fora. A última vez que a gente se encontrou foi num congresso, né? No Simpar. Mas ainda bem que esse momento também está proporcionando esse nosso encontro. Jefferson, muito obrigado. Peço que você faça aí uma breve apresentação da tua formação, da tua experiência. Embora, gente, essa apresentação possa até ser um pouco dispensada, porque o professor Jefferson hoje é, sem dúvida nenhuma, uma referência a nível nacional na área de perícias, avaliações, participando de muitos cursos, congressos e contribuindo muito para a engenharia nacional. Professor Jefferson, a palavra é tua. Bom, Paulo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder fazer parte desse podcast, né, que já é sucesso, não só no Cariri, mas também fora do Cariri. Já ouvi vários colegas da área de engenharia comentar sobre a importância desse debate da boa engenharia, que a gente sente muita falta disso, né, de conversar sobre a boa engenharia, sobre os procedimentos, sobre as práticas que devem ser seguidas, que infelizmente essa geração nova está deixando isso de lado, né? Claro que não todos, precisamos resgatar isso dessa turma jovem que tem aí um potencial pela frente, né, e de buscar de fato a engenharia raiz, né, aquela engenharia que traz ali no seu bojo os princípios, né, as características, as teorias principais, e não apenas ser aquele profissional de internet que copia e cola tudo que vê, repetindo as coisas como se um papagaio fosse. Então nós trabalhamos com perícia há bastante tempo, há mais de 30 anos, né? E é interessante como surgiu essa... Hoje todo mundo quer ser perito, todo mundo se cadastra e vai ser perito, mas não vai buscar na essência da palavra o que é ser perito. Vê como uma oportunidade de negócio, né? E sendo que é muito mais do que isso, é um aprofundamento, você está levando para a sociedade aquela bagagem, aquele conhecimento que você adquiriu, né? E muito mais, isso vale muito mais do que o próprio negócio, porque na realidade não é um negócio, é um serviço que a gente faz para a sociedade, tentar resolver uma querela, né, uma disputa às vezes de muitos anos, 10, 15 anos, e um profissional vai lá para resolver tecnicamente aquilo ali, para que o juiz possa, em cima daquele arrazoado conclusivo que você chegou, poder exarar uma sentença e resolver, né, uma disputa de muitos anos. Então, atuo nessa área há bastante tempo, né, como você mencionou, o fato que me orgulha, né, e não me envaidece, eu ser presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Ceará. Estou no segundo mandato, esse mandato termina agora no final desse ano, 2025. Aí para mim foi um grande desafio e uma honra poder fazer parte de um seleto grupo, né, de profissionais dessa área. Jefferson, você é o primeiro presidente do IBAP Ceará
que não reside na capital, é isso? Exatamente. Isso foi a primeira quebra de paradigma foi essa. Perfeito. Foi interiorizar as ações do IBAP, né, e quebrar aquela hegemonia de que os presidentes eram sempre da capital. Perfeito. Né? Provar que é possível, né, a gente mesmo estando no interior conduzir e trazer ali um diferencial na condução desse instituto. Ótimo. E assim, e ainda traz olhares para os problemas que são enfrentados fora da capital. Verdade, né? verdade. Isso é importante, Jefferson. A gente tem aqui seguidores, principalmente da área de estruturas, e aí existe uma forte relação entre as estruturas e a área de perícia, porque muitos dos problemas estão relacionados às estruturas, né? Mas provavelmente alguns dos nossos seguidores aqui não conhecem bem ainda o papel do IBAP, né, na sociedade, essa relação com os profissionais. Fala um pouco para a gente a respeito do IBAP em si. Pronto, o que é o IBAP? Né? Como a gente mencionou, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, cada unidade da federação, né, as 27 unidades da federação, tem uma sede estadual do IBAP. Nós somos independentes, no entanto, a gente é vinculado ao IBAP Nacional, né, que o IBAP Nacional congrega todos os demais IBAPs, mas na realidade o IBAP Nacional não tem associados. Né? Os associados dos estaduais são automaticamente do nacional. O nacional ele gere toda os demais IBAPs, né? Faz eventos para congregar e nas suas assembleias busca a interação entre esses IBAPs. Mas repito, né, os IBAPs são independentes. Tanto é que no IBAP Ceará nós temos profissionais de outros estados que não se sentiram ou por algum motivo preferiram vir para o IBAP Ceará a ficar nos seus estados de origem. Não há nenhuma objeção, o que não é ético, né? Isso nem precisa mencionar, você estar tirando um associado de um IBAP para levar para o seu, mas isso não acontece. Então hoje nós temos aí em torno de 100 associados, né? Temos muitos profissionais de renome nacional e estadual, claro, dentro do IBAP Ceará, né? E o Instituto hoje ele tem 46 anos, ele começou como ICEAP, Instituto Cearense de Engenharia de Avaliações e Perícias. Esse instituto, né, com a criação dos IBAPs, houve a necessidade de unificar para não ter disputa, vários institutos representando a mesma categoria, e aí o ICEAP na época aderiu à estrutura do IBAP Nacional, como diversos outros estados. Alguns estados do Sul e do Sudeste foram um pouco mais reticentes, mas depois, hoje, tanto é que todos os estados têm essa representação. O que é o IBAP? Nós congregamos profissionais da área de engenharia de avaliações e perícias, né? E aí entra também hoje, né? Porque o leque é muito maior, entra a questão da inspeção predial, vamos até depois debater um pouco sobre isso, que não é uma perícia propriamente dita, mas é algo que requer um conhecimento específico. Os profissionais de engenharia de avaliações, perícias, inspeção predial, aí perícias na área trabalhista, perícias nas diversas áreas. Então nós temos engenheiros, os mais diversos, engenheiro civil, eletricista, mecânico, de Minas, né? Temos arquitetos que são vinculados. Os arquitetos, só tem uma ressalva em relação aos arquitetos, porque pelo fato do IBAP ser um sistema representativo do sistema CONFER-CREA, né, com assento e voto, né, dentro do conselho, os arquitetos não podem ter cargo de diretoria. Tá? Então a gente já está contornando isso a nível nacional, fazendo convênios com o CAL também, para que possa eles terem também esse acesso. Mas lá nós temos engenheiros das mais diversas áreas e os tecnólogos. E agora os geólogos, né, que foram promovidos à engenharia, né, teve também a engenharia geodésica. Então muitos geólogos que até então não faziam parte do IBAP estão começando a procurar o IBAP para ingressar. Antes que de repente você pergunte, né, e qual é a vantagem de se associar? É o que eu ia perguntar agora, exatamente. É a pergunta que todo mundo faz, né? Então eu digo assim, olha, na realidade,
pense na seguinte coisa: na realidade você precisa, né, saiba que o fato de você estar dentro de um instituto desse já te traz uma credibilidade, oportunidades, né, network, aprofundamento com os grupos de discussão que nós temos. Tá? Então isso já é uma vantagem que por si só era suficiente. Mas além disso há convênios, né, com editoras para desconto em livros. Todos os eventos promovidos pelo sistema do IBAP no Brasil inteiro, os associados de qualquer uma das entidades, eles têm desconto, né? Inclusive o COBREAP, que é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso congresso a cada 2 anos, né? Que é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícia, ele ocorre de 2 em 2 anos. O último foi em 2023, foi em São Paulo, e agora, esse ano, vai ser aqui perto, no Nordeste, vai ser em João Pessoa. Então é um evento assim meio diferente dos demais eventos de engenharia, porque a gente consegue congregar num único espaço em torno de 1.500 pessoas. Muito difícil para um evento de engenharia, né, você conseguir colocar. Então o IBAP ele tem network, tem essas oportunidades, né, de interação, tem a gente fornece uma carteirinha de associado, e isso para quem é perito, né, a justiça ela já tem nos associados do IBAP uma credibilidade assim que você não faz ideia. Mas para ser perito, não necessariamente precisa ser membro do IBAP, não. Excelente pergunta, não. Não, né? Não há essa necessidade. O fato de ser associado do IBAP confere alguma atribuição especial, específica? Não confere. O que confere é porque o IBAP ele tem um sistema de certificação em avaliação de imóveis. Certo. Então, o profissional que ele é certificado no IBAP tem 3 níveis, A, 2A e 3A, que é o mais elevado. Né? Você, por exemplo, nesses editais de credenciamento, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, os bancos aceitam a certificação IBAP. É um diferencial. É um diferencial. Em determinadas situações Você diminui a burocracia, você apresenta aquele certificado e as demais documentação que você ia apresentar em termos de comprovação técnica, não precisa mais. O certificado respalda. Respalda. Perfeito. Respalda. Ei, Gerson, uma dúvida que eu tenho. A gente vai sair um pouco aqui do tema engenharia especificamente, mas eu não vou perder a oportunidade de estar conversando contigo e fazer essa pergunta. O corretor de imóveis, ele é um avaliador de imóveis? Em que nível ele pode apresentar uma avaliação? Como funciona isso? Bom, isso é uma pergunta também muito boa, né? E é um debate que a gente vem discorrendo aí em várias questões, né? Em vários eventos, em cursos, eu também não perco essa oportunidade. Veja bem, a avaliação é uma atividade exclusiva de engenheiros e arquitetos. Isso está na nossa lei 5.666 de 66, se me falha a memória, e a 10.328 dos arquitetos, né? Os arquitetos eram juntos, saíram em 2000 e na lei deles tem lá que é uma cópia da lei anterior, da 5.694, é uma cópia, porque na realidade só mudou a titulação, né? Claro, vai mudar aí algumas atribuições. Então só esses 2 profissionais podem fazer. A NBR 14653, que é a norma de avaliações, ela deixa isso taxativo, que é uma atividade privativa. Só eles podem fazer avaliação ou avaliação e perícia? Eu posso juntar as 2 atividades nesse momento? Pode, mas são coisas distintas. Eu estou fugindo um pouco da pergunta dos corretores. Estou entendendo. Mas o arquiteto e o engenheiro, os 2 podem ser peritos? Podem ser peritos. Tá. Na realidade, qualquer profissional pode ser perito, desde que seja na área do conhecimento dele. Né? Okay, então, entendi. dentro daquela área, ele pode ser perito. Tá? Então, a questão dos corretores, né, veio com o tempo porque houve uma disputa judicial, isso em 97, não me falha a memória, uma disputa judicial em que tanto o sistema Confiacrea como o IBAP entraram contra uma resolução do COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que queriam tornar nula aquela resolução. Essa era a questão, era o bojo da ação. O sistema Confiacrea perdeu. Perdeu, mas a resolução, o teor dela, era trazendo que os corretores de imóveis poderiam... Qual é a finalidade dos corretores? Eles podem atuar na transação, na venda, na intermediação, compra e venda, locação e opinar, né, sobre avaliação mercadológica. Opinar não está ali vinculado a uma fundamentação técnica científica. Ele tem conhecimento do mercado,
né? E ele chega a ser alguém que emite uma opinião confiável, muitas vezes assertiva. Daí a emitir um documento formal, não pode. Não pode. Aí qual foi que essa resolução trouxe? Trouxe a possibilidade dos corretores fazer o chamado PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. O que é que eu digo? Né, que de fato isso acontece, colegas corretores sempre mencionam isso, né, que vendem a ideia para os corretores, é como se tirasse o PT e deixasse o AM. Vocês podem fazer avaliação mercadológica, mas na realidade não pode. Entendi. Pode fazer um parecer. Né? Parecer é opinião. Entendi. Né? E Jefferson, dentro da área da perícia especificamente, e aí eu vou começar a unir o assunto estruturas com perícias e começo com a seguinte dúvida. Eu não sou associado ao IBAP, eu não sou perito, eu nunca trabalhei nem como assistente, tá? Mas como eu trabalho com investigação estrutural e emito parecer, relatórios técnicos, muitas vezes os meus relatórios são usados como peças judiciais, tá? Pergunto para ti, você que vive esse mundo, normalmente, em que momento passa a ser necessária, obrigatória, uma perícia? Dentro de um contexto geral, em que momento aquelas partes não conseguem convergir, não conseguem alinhar um acordo e isso termina realmente gerando uma demanda judicial? Na realidade, eu vou tentar resumir, porque o assunto ele é bem abrangente, entra na seara jurídica também, né? Mas eu vou tentar fazer um resumo aqui bem consolidado. Na realidade, nós temos dois tipos de perícias, as extrajudiciais e as judiciais. Às vezes, as pessoas confundem a emissão de um relatório como sendo uma perícia. Certo. Não é. Perícia é quando duas partes, né, tem dúvidas sobre quem causou aquele dano, né, ou o possível dano, e num diálogo, numa conversa, eles não são capazes de chegar a um consenso. Quando essa situação ela chega a um ponto de os dois chegarem, depois vamos contratar um profissional externo, à minha vontade e à sua, a gente busca aí um profissional isento para ele dar opinião. O que ele disser, se de fato o dano foi causado pela consultora, a consultora repare. Se não, a gente encerra o assunto por aqui. Ok? Ok. Então esse profissional vai extrajudicialmente, não há processo ainda. As partes ali podem trazer perguntas, trazer questionamentos, acompanhar. Ele vai fazer um relatório, né, um laudo, aí é laudo mesmo, um laudo pericial, mas extrajudicial. Certo. Quando é só de um lado, isso não é perícia. Quando só um lado contrata para que, eu quero que você faça um relatório porque eu quero ajuizar uma ação. Isso não é uma perícia. Mas esse documento, ele pode fazer parte do processo? Pode. Assim, até onde eu entendo, e agora ouvindo tuas palavras, eu tenho trabalhado aí, nessa situação. Alguém me contrata, eu faço uma investigação, preparo um relatório e ele é utilizado como peça judicial. Exatamente. Mas isso ainda, como eu falei no início, eu não sou perito e eu provavelmente não fui chamado ainda para o momento da perícia judicial. Judicial, exatamente. Eu estou naquele período da extrajudicial. Porque um processo ele vai acontecer, pronto. Vamos supor que nesse caso que eu mencionei, as duas partes não entram em uma composição, vou acionar a justiça, qualquer uma das duas. Então vamos lá, a parte que se sentiu lesada, acionou a justiça, né? Então contratou um advogado, o advogado, o que é que você quer isso? O advogado, mas eu preciso tecnicamente de fundamentos aqui para eu buscar o direito onde ele se enquadra dentro disso aqui, para eu pedir uma reparação, de indenização, eu preciso saber qual é o valor, então tem que ter um orçamento, para fazer uma recuperação, que se chama ação de obrigação de fazer, eu preciso saber o que é que vai ser feito para eu detalhar isso. Então, o seu laudo vai ser fundamental nesse momento. Aí a construtora tem todo o direito de responder através de uma contestação e apresentar uma contraprova, um outro laudo. Se você observar, esses dois laudos, eles são representam apenas um lado da moeda. Aí o juiz olha um, olha o outro,
Né? O juiz não diz, não, posso tirar um pedaço daqui, o juiz, não, eu não conheço do assunto. Mesmo o juiz já envolvido, a gente continua chamando isso aí de perícia extrajudicial. Extrajudicial. Só vai passar a ser judicial quando tiver um provocada pelo juiz. Ou pelas partes. Ou pelas partes. As partes elas pedem as provas e entre as provas elas alegam a prova pericial. Aí o juiz, sim, vai analisar aquilo e ver se de fato precisa uma prova pericial. Okay. Como é matéria técnica, ele disse, eu não tenho conhecimento para me manifestar sobre isso. E mesmo que ele seja engenheiro e advogado, sendo um juiz ali, ele não pode misturar as duas atividades. Perfeito. Então, mesmo ele tendo aquele conhecimento prévio, a não ser que seja pequenas causas, coisas pequenas, ele acaba chegando a um raciocínio. Mas, quando são ações mais complicadas, aí entra a perícia. Ele vai dar um despacho e aí vai nomear um perito. Aí esse perito vai ser escolhido entre um banco de dados, de cadastro de pessoas que se interessam a atuar como perícia. Antes não era assim que acontecia. Então, talvez eu não tenha entendido exatamente o termo, a palavra, a definição, mas o juiz, ele não nomeia, ele solicita um perito, é isso? Não, na realidade ele nomeia, porque ele escolhe já um certo profissional? Tem lá o banco de dados, né? Tem o banco de peritos lá. Então ele solicita ao serventuário da Justiça, entre no sistema, né? E solicite uma perícia com essas características aqui, aí naquele rol de especialidade, né? Vamos dizer, vai rodar a roleta e vai cair no perito A. Aí o juiz vai nomeá-lo. Mas essa nomeação ela só passa a ser homologada depois que o próprio perito se manifesta. Entendi. Porque você não é obrigado, a rigor, certo, a fazer. Às vezes você não tem o conhecimento técnico-científico para isso. E muitas vezes o profissional pensa que isso é atestado de burrice. Mas não. Né? Nós não dominamos todas as áreas do conhecimento. Jefferson, e para quem está nos acompanhando e que tem interesse em estar no banco nessa lista de peritos, o que é que precisa fazer? Cara, a primeira coisa é se capacitar. Como é feita essa avaliação? Alguém avalia a capacidade de poder ser perito ou não? Infelizmente não. Aí é onde entra o Instituto. Entendi. Porque no Instituto a gente está ensinando, está qualificando, está fazendo eventos e mostrando como deve proceder na perícia. Existem pessoas neófitas, saem ali da universidade, às vezes até brinca, às vezes o cara está passando na calçada do fórum, o serventuário puxa ele para dentro, eu vou te cadastrar como perito. E o cara, uma oportunidade de valor de negócio. Então não há tempo mínimo de graduação? Infelizmente não. Só tem um tribunal, que é o do Rio de Janeiro, que exige 2 anos de experiência. Tá. É um edital. Até 2015 era de fato o juiz que escolhia. Né? E aí eu fui nomeado diversas vezes dessa forma. O juiz, eu estava... Ele já conhece, inclusive, a sua capacidade. Era o profissional de confiança daquele juiz, que é a essência da perícia. Né? Hoje, o perito ele não é mais o homem de confiança do juiz, porque o juiz muitas vezes nunca viu um trabalho daquele profissional. E isso tem trazido uma insegurança jurídica gigante. Imagino. Gigante. Porque olha só, Jefferson, você imaginar que por vezes você tem profissionais extremamente capacitados, experientes, em lados opostos. O juiz, para tomar uma decisão, precisa de um auxílio técnico e vai buscar esse auxílio em alguém que não tem a capacidade, recém-formado, que está ali, às vezes, pensando em entrar no mercado ainda, procurando uma oportunidade. Isso gera uma insegurança, um questionamento, né, quanto ao processo. Aí, quando pega um assistente técnico, né, a gente está falando de perito, certo. O assistente técnico é aquele... como é que seria isso? O perito é o homem de confiança do juiz. Certo. Mas as partes vão dizer, bom, seu juiz, pode ser da sua confiança, mas da minha não é. Aí o juiz, tá bom. Então você pode escolher uma pessoa da sua confiança e o outro lado escolher uma pessoa da sua confiança. Seriam os assistentes técnicos. As partes escolhem os assistentes. Os assistentes não têm nenhuma vinculação com os autos do processo. Tá. Nenhuma. O perito tem. Os assistentes não recebem diretamente da justiça. Os peritos, sim. Então, os assistentes negociam livremente com os seus contratantes. Né? Então, você pega do outro lado um perito inexperiente, pega um assistente técnico capacitado, o cara derruba
né, na essência ali, aquele laudo entra com a impugnação, e aí isso gera a insegurança, gera o retrabalho, um dos princípios principais dos autos de um processo, que é a celeridade, cai por terra, Sim. porque isso demora. Né? Você diz, não, vou nomear um novo perito. Isso demora, às vezes, 1 ano para acontecer todos esses passos novamente. Né? Então, é muito complicado. Mas a internet é fantástica, né, para a gente divulgar o nosso trabalho, a gente compartilhar o conhecimento, mas também precisa saber filtrar. Então, a gente vê muitas vezes os cursos, né, KKK. Venha fazer uma perícia e ganhar 50K, 100K. Meu cara, eu tenho 30 anos, né, nunca cheguei a uma perícia nessa ordem de grandeza. Apesar de já ter pego situações cabeludas mesmo, que eu dizia, isso aqui vale muito mais do que isso. Né, mas acabava por conveniência, por questões outras, fazendo isso. Aí todo mundo vê um cifrão, né, 2 cifrão, um em cada olho, como uma oportunidade gigantesca de negócio, se cadastram e aí vão cair numa jaula, né, com leões ferozes, que são os assistentes, e os advogados, porque os advogados estão defendendo os interesses do seu cliente. O assistente também está defendendo o interesse do cliente, então eles vão procurar erro no laudo. Né? E isso gera... Aí eu vejo muita gente insatisfeita, reclamando. Eu digo, olha, e vou voltar à sua pergunta. Quer entrar em perícia? Se capacite. Né? Se capacite. Primeiro tente entender como é a processualística. Lá no Código de Processo Civil, né, traz os artigos do perito e da perícia, o 156, a 164 e o 465 a 480, traz esses procedimentos. Eu posso ler, não entender direito, mas eu sei mais ou menos como proceder diante de uma perícia. Pra você ter uma ideia, eu recebi uma mensagem do IBAP, a gente tem o WhatsApp do IBAP, aí pessoas de fora, às vezes, entram no site, vê o contato, né, e fazem perguntas. Uma lá disse, eu tenho um amigo que é advogado, ele está numa demanda judicial e é necessário fazer a avaliação de um imóvel e me contratou. Acontece que eu nunca fiz a avaliação de imóveis, aí queria que vocês me orientassem como é. A resposta é bem simples, né? As orientações são exclusivas para os associados. Né? Tem algum modelo ou alguma coisa? Exclusivo para os associados. Quer aprender a fazer? Se capacite nos cursos que tem, e NBR 14653 traz os procedimentos, mas não ensina a fazer o laudo. Né? E aí as pessoas querem atuar, é legítimo isso, mas tem que ter cuidado, tem que se capacitar. Eu sempre digo isso também, Jefferson, para os alunos, para os amigos que perguntam a respeito da área que eu escolhi para atuar, que é a área de estruturas, como fazer para trabalhar isso e aquilo, e eu digo sempre assim, gente, vocês todos são bem-vindos na área de estruturas, como você diz também que os seus alunos são bem-vindos na área de perícia, mas vocês precisam saber que há um longo caminho até você conseguir se perceber como especialista em uma determinada área. Essa questão dos cursos que você falou aí agora, poxa, dentro da área de estruturas é o que rola na internet. Né? Por muito tempo, eu tive a aversão, já repeti isso aqui inúmeras vezes, eu tive a aversão, havia uma certa restrição a entrar no mundo das mídias digitais, com receio de ser confundido, né, com receio de que as pessoas não entendessem bem a minha proposta e pensassem que, ao invés de entender, pessoas sérias estão agora no mundo digital, pudessem fazer uma leitura errada. Olha, determinados profissionais que eram sérios passaram agora a trabalhar no mundo digital. E não é isso, a gente pode sim manter nossa postura, nossa seriedade e usar as ferramentas que o mundo digital tem para divulgar nossos trabalhos, atender uma maior demanda, sem ter limites geográficos, né? Mas esses discursos, Jefferson, de contrata meu curso que você vai ficar... Cara, os caras chegam a falar em milhões, em uma área que a gente sabe que não funciona desse jeito. Eu vou te entregar a cereja do bolo, venha, tal, aí ilude. Né? O cara entra, faz o curso, um curso raso, sem profundidade. Total. Né? Eu sou a favor, hoje eu sou a favor dos cursos digitais. Agora,
Com que filosofia? Trazer a filosofia que nós temos de sala de aula de mais de 20 anos e levá-la para o mundo digital. E não se dizer professor, porque hoje é assim, né, Jefferson? O cara cria um perfil e ele passa a ser professor porque ele agora titula a ele mesmo. Se auto, né? Se auto-intitula. Ele se auto-intitula professor. A partir daquele momento eu sou o professor fulano e estou vendendo o curso de uma forma superficial e, infelizmente, terminam conseguindo atingir um público considerável, né? Consegue. Porque é aquela história, eles vendem, né, a coisa fácil. E as pessoas querem facilidade. As pessoas não querem mais se debruçar nos livros, não querem estudar uma norma, entender, querem saber como aplica aquilo diretamente. No caso de uma estrutura, quer pegar um software, um Eberic ou qualquer outro aí, né, jogar e o resultado que sair é o que importa. Verdade. Eu sempre digo para os meus alunos, tanto em avaliações, que a gente trabalha com software, como em estruturas, né, que, olha, se fosse só isso, gente, não precisava ser engenheiro. Contrata um cara de TI que sabe mexer muito mais em sistema do que nós. O resultado que saísse ali era satisfatório, mas não é assim. Você tem que analisar. O software ele faz muita coisa, mas tem coisas que nós, profissionais, precisamos até saber o que vou lançar no sistema. Porque às vezes eu lanço algo que está equivocado, aí o resultado vai ser equivocado. Eu também tive essa mesma rejeição sua de entrar nas redes sociais. Entrei na pandemia. Aí, assim, eu não vou dizer pior, porque realmente é uma coisa interessante, mas é uma ida sem volta. Né? Porque quando você entra, você acaba tendo que trazer ali, né, uma satisfação a muitas pessoas que te seguem, te respeitam, te acompanham, né, e você fica naquela obrigação. Na pandemia, a gente ficou muito tempo sem ter o que fazer, basicamente, onde eu fui criar meu perfil, recebi um convite para fazer uma live, e aí foi desenvolvendo e hoje eu entendo uma ferramenta muito importante. Verdade. Concordo contigo. Jefferson, ainda mantendo o assunto de estruturas, é algo que eu tenho também curiosidade, e você com sua experiência e tantos anos de perícia, provavelmente vai me dar aí um número a respeito disso. Desses anos todos, Jefferson, os problemas relacionados a estruturas, porque aí a perícia ela envolve problemas estruturais, de revestimento, de instalações, dentro das edificações, não é? Qual o peso dos problemas estruturais nessas perícias que você acompanhou e vem acompanhando ao longo desse tempo? Bom, durante a grande parte do tempo, era praticamente zero. É mesmo? Praticamente não tinha, mas de uns 8 anos para cá tem crescido bastante. Por conta, não estruturas mais vultuosas, até porque na nossa região nós não temos muitas edificações assim, que tragam, né, de um certo vulto, certo. Mas em capital, vez por outro sou demandado, em Fortaleza, pegar aqueles prédios mais antigos, aí de fato você tem, mas por que eu estou dizendo que nesses últimos 8 anos, 10 anos aumentou? Porque por conta, aí são danos estruturais, mas em edificações menores. Sim. Né? Por conta dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, não sei se você já ouviu falar, mas se criou um título de a máfia dos vícios construtivos. Então, grandes escritórios de advocacia encontraram ali o que os americanos fizeram há 20 anos atrás, com as grandes construtoras, eles encontraram ali uma fatia de mercado. E aí começaram a ter ações predatórias, muitas vezes sem nenhum tipo de fundamento, aliciando pessoas, síndico, presidente de associações, para entrar com ações em massa. Entendi. Isso chegou a um ponto tão grande que a própria Justiça, o Conselho da Justiça Federal, foi obrigado a se juntar, porque eram demandas no Brasil inteiro muito grandes, e traçar procedimentos, né, em conjunto, Caixa Econômica, a CEBIC, né, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sinduscom, Justiça, para criar argumentos, né, e procedimentos para que as ações pudessem ser, pelo menos, o quanto mais homogêneas possíveis, para não sair decisões desvirtuadas em diversos aspectos, né? Então aí começou a surgir muitos problemas de estrutura, que a gente chama dos vícios construtivos. E o grande problema das perícias de vícios construtivos é você detectar aquilo que é aparente
e aquilo que é oculto, que apareceu a posteriori. Né? Porque isso faz toda a diferença na contagem de prazo da prescricional e de garantia. Então, muitos peritos, e eu falo isso muito nos meus cursos, olha, gente, vocês não podem ter esse sentimento na hora de fazer uma perícia. Você tem que ir desraigado de qualquer pensamento pré-determinado, porque você também não pode dar uma de zorro, tirar o dinheiro de quem tem e dar para quem não tem. Às vezes dá pena, você chega numa casinha, família paupérrima, mas você vê que aqueles danos foram causados por mau uso da edificação, por uma falta de conservação. E aí eu vou atribuir a culpa à construtora, à Caixa Econômica, né? Cadê a minha imparcialidade? Então, cuidado, vocês precisam investigar, às vezes não requer instrumentos, nas casas dessas assim, até a sensorial, a investigação sensorial, a gente consegue constatar, mas elementos pequenos, um pacômetro, um fissurômetro, a gente consegue identificar muita coisa, se tem uma contravega, se passa uma tubulação, se tem uma interferência. Né? Então, essas ações envolvendo estruturas, começou nesse período tinha um caso ou outro. E em edificações, levando uma estrutura de concreto armado, né, a gente tem esses blocos que são em concreto armado, esses prédios de 4 pavimentos, não é estrutura caixão, porque não é alvenaria, a maioria deles. Né, se me faz memória, o que tem aqui em Juazeiro é alvenaria, né, o Tenente Coelho, mas os demais são paredes de concreto. Né? Então, ele é uma estrutura de concreto, uma fundação radier, né, mas aí tem aparecido muitos danos. E esses danos, a maior parte das vezes, estão relacionados a uma falta de manutenção. Por quê? Porque um formigueiro que vai lá, começa a carrear aquele solo, há uma estabilidade da fundação radier, né, que ela acaba não encontrando o apoio, porque eu digo que até o contrário, é como um feixe de luz. Na parte do topo eu tenho uma abertura pequena que vai aumentando esse funil para a parte mais profunda do solo. E aí vai trazendo a instabilidade. Né? Para dar um exemplo, um empreendimento aqui na região do Cariri, né? Na realidade é mais para o lado do Centro-Sul, é um empreendimento Minha Casa Minha Vida, foi uma das perícias assim, mais emblemáticas que eu peguei nos últimos anos, que havia um clamor social muito grande, um risco de desabamento daquela estrutura. Aí a gente foi lá, chega como celebridade, chega lá, tá aquela feixe de pessoas. Já aconteceu da imprensa, está te esperando também ou não? Não. Aconteceu de eu saber que a imprensa estava lá e eu driblei a imprensa. Entendi. Por quê? Porque a imprensa, ela traz, às vezes, é o papel dela, eu sei, mas às vezes ela traz perguntas que acaba te colocando numa situação, numa saia justa. Né? E eu vou já contar um caso que eu também fugi da imprensa exatamente por essa situação. Muitas vezes as pessoas vêem na imprensa a oportunidade de aparecer. Né? Mas eu sou muito discreto nesse sentido, então não faço questão de aparecer dessa forma. Então mas já cheguei de ter prefeito, ter toda a comunidade lá esperando, então a gente atrapalha, né? Então você tem que traçar a meta ali. Eu cheguei e disse, olha gente, agora é o seguinte, quem é a pessoa aqui, o responsável é esse, pronto. Então a partir de agora, né, só eu e ele e os assistentes vamos acompanhar, porque senão aquele buzinaço tira a nossa atenção e tudo, né? E aí eu sempre levo uma pessoa comigo, né, para me ajudar, para ficar tirando fotos de pontos específicos, para eu não perder algum detalhe por conta de uma falta de atenção que alguém me tirou. Então, o que é que aconteceu lá? Na realidade, um prédio de mais ou menos 12 andares, 4 pavimentos, né, mais ou menos 12 andares, a gente tirou com o nível a laser, a declividade dele, né, o desaprumo, estava com 20 centímetros de desaprumo, e isso era notório. Né, você via já nos primeiros pavimentos, primeiro e segundo pavimento, todo o desprendimento da cerâmica, né, do rodapé, rachaduras nas paredes. Né, então eu disse, olha, aqui é uma decisão muito difícil você optar pelo evacuamento do prédio. Às vezes você faz isso sem a necessidade e você causa um burburinho fora do comum. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não, estou a favor da segurança. Bom, veja bem, às vezes esse a favor da segurança sem ser necessário vai causar problemas. Já é terrorismo. Tá? Então lá a gente optou, né, determinou isso, olha, aqui vamos decidir pela evacuação do prédio. Né? A construtora estava presente. A construtora assumiu, disse que iria fazer todos os procedimentos e de fato fez. Ela
escorou o prédio, cavou ao redor, né, colocou injeção de concreto naquela área que estava vazia, né, e matou o foco do formigueiro. Qual foi o problema? Mas formigueiro, eu até tinha dito, falta de manutenção, né? Mas a gente pediu um laudo, né? Eu não conhecia esse laudo, mas é bem importante, de um biólogo, aí a importância do doutorado, para analisar aquele formigueiro. E no laudo eles conseguiram constatar que aquele formigueiro ele era originário daquele local, não foi combatido durante a obra, né? Ele saiu durante a movimentação de terra e depois voltou, porque eles têm um certo sentimento ali. Um habitat natural dele, as condições do solo. Exatamente. E aí eles voltaram, mas de uma forma, geralmente à noite, ninguém vê, e aí aquele solo lentamente vai sendo carreado, gerou aquela instabilidade. Então, a partir desse laudo, né, no meu laudo, eu concluí por um vício construtivo e não por uma falta de conservação, porque era algo pré-existente à época da construção. Então, a responsabilidade era da uma negligência. Uma negligência. Jefferson, então você já periciou um desabamento? Já periciei ameaças de desabamento não. Desabamento não. Né? Até porque, veja bem, como o nosso papel ele é complicado. Quando você vai... Há duas perícias, a perícia civil, que é a que a gente atua, e a perícia criminal. Então, quando há um desabamento que envolve vítima, é a perícia criminal que vai lá. Num outro momento, a perícia para apurar indenização, vai um perito civil. Mas veja bem, o perito criminal ele chega num momento em que a cena do crime está preservada. Então, ele consegue tirar muitas conclusões. O perito civil chega muitas vezes, nem escombro existe mais. Então, essas perícias, muitas vezes, a gente taxa como uma perícia impraticável. Aí a gente usa uma metodologia de perícia indireta. Certo. Você vai nos documentos oficiais que estão acostados aos autos e outros documentos que sejam reais que você pode requisitar. Sim. Então, com base naquela verificação, você tem que chegar a uma conclusão. O juiz, cara, eu te chamei para resolver o problema. Não foi para criar outro problema. Então, te vira, mais ou menos assim. Né? Dá uma solução. Jefferson, em geral, a gente percebe que o brasileiro não tem muita cultura de planejamento, de projeto. Né? É muito comum as pessoas entrarem em contato com um engenheiro de estruturas e pedirem ali uma proposta e eles se assombram com o prazo e às vezes eles chegam a dizer, poxa, 60 dias para fazer um projeto, eu já estou com uma equipe em loco começando a escavação. Eles não percebem que, em geral, que é necessário um tempo de planejamento, de discussão com as outras disciplinas, com a arquitetura, né? Para produzir algo que seja realmente tecnicamente bom, seguro, avaliando possibilidades, diferentes sistemas. Né? Esse é o momento de pensar. Exatamente. Planejamento, projeto. Existe, inclusive, nós que trabalhamos aí na área de patologia das construções, você também tem livros publicados, né, nessa área. Existe a famosa lei de Sitter, né, que define, que coloca que os custos que são investidos, os investimentos feitos em uma etapa posterior de um processo construtivo, sendo as etapas projeto, execução, dos problemas relacionados aí às edificações, não vou nem falar de estruturas, mas de uma forma geral, acontecem por ausência de projeto? É a maioria? Não? Como é que funciona? Olha, Paulo, há um estudo do Paulo Helene, né, que é um estudo que não é tão recente, mas que também foi replicado, e por incrível que pareça, né, esses dados, parece que chegou na mão dele como uma bola de cristal, assim, um presente, porque eles permanecem. Se você for observar, o estudo dele fala mais ou menos nesses percentuais. 40% dos problemas se referem a projetos. 4% planejamento. 4% planejamento. Aí eu venho 28% execução, exatamente. 18% exatamente. materiais inadequados, né? 10% mau uso e os 4% do planejamento. Ou seja, então, projeto e planejamento
equivalem a mais ou menos 50% da causa, da origem dos problemas, na verdade. E você confirma isso na sua experiência como perito? É isso mesmo, isso mesmo. A gente analisa, vai verificar, quando a gente tabula, né, as causas dos principais vícios, né, porque a gente sempre se reporta aos vícios, porque o vício é o que está lá na lei, tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil. Então a gente tem que trazer aquele razoado de forma... vamos dizer assim, que haja uma correlação para que o juiz possa aplicar a lei. Né? Claro que o perito ele não precisa conhecer de lei, o perito, e pelo contrário, né? É bem claro lá o CPC que diz que o perito não pode ir além da sua designação, trazendo técnica, opiniões sobre outras matérias do conhecimento. Então a gente tem que se restringir àquilo. Então, quando eu estou atuando como perito, eu esqueço que sou advogado no laudo. Mas o meu conhecimento do direito me ajuda muito na análise dos autos para entender aquilo. Seria inegável isso. Tanto é que foi isso que me motivou a fazer o direito. Eu já fiz maduro, já fiz com 39 anos, comecei a cursar o direito para a vida. Mas é impossível apenas para conhecimento. Eu digo, quando eu terminei, eu digo, pô, se eu conseguir cursar, eu vou exercer, senão eu vou perder esses conhecimentos. Né? Mas é por aí, essa faixa se em torno de repete, 50%. Em torno de 50%. Por falhas de projeto ou ausência de projeto, não é isso? Exatamente. Porque muitas dessas obras nem projeto tem. Nem projeto tem. Você procura um projeto de estrutura para saber, né, ali, a obra está pronta, onde é que tem pilar, como é que é a fundação disso, aí tem que ser investigativo mesmo, tem que quebrar para verificar a profundidade ou destrutivo, infelizmente. Jefferson, que cenário você visualiza para as perícias, para a área de perícia, nesses próximos anos, considerando o uso da inteligência artificial, como é que os softwares, os programas de plataforma e filosofia BIM auxiliam nas perícias? Qual cenário vocês, que estão sempre atuando nessa área, conseguem prever? Bom, Paulo, com relação à inteligência artificial, eu sou um pouco cauteloso em relação a isso. Eu acho que ela pode te ajudar muito na questão de você buscar um bom referencial teórico para fundamentar ali a causa, né, o nexo de causalidade, causa e efeito entre o que causou e o efeito que aconteceu, você buscar aquilo ali ou buscar outras referências de outras perícias que existiram. Mas para fazer o trabalho técnico-científico, eu sou muito receoso com relação a isso. Existem trabalhos já nesse sentido? Já existe trabalho que entre na minha plataforma e em 10 minutos você faz um laudo. Otimize seus procedimentos, venha para cá. Você já verificou um laudo desse? Não consegui. Nunca teve a curiosidade de ver? Não, curiosidade eu tive, mas aí eu tinha que me cadastrar, aquele enchimento de saco, entendo. Mas eu acho que qualquer dia eu vou pegar alguém para fazer isso para mim, para eu verificar, porque senão os caras ficam no teu pé querendo que você compre e tal. Verdade. Né? Então foi mais nesse sentido. Eu não cheguei a ver, né? Já cheguei atuando como assistente técnico, que eu cheguei a ver um laudo do perito, que quando eu leio eu digo, rapaz, eu fui perito aqui, porque é o meu laudo, cara. O cara só mudou o papel, a forma de escrever era a minha. Não que eu fosse me zangar com aquilo, mas eu digo, cara, eu digo para os alunos, olha, bicho, tem um modelo, eu digo, gente, não se preocupe com o modelo, se preocupe com os procedimentos, como é que se faz isso. Crie o seu modelo, a sua personalidade, para que quando o juiz lê, o juiz diz, esse aqui é o perito fulano de tal, sem nem olhar o teu nome. Porque ele vê, pela característica que você monta o seu laudo, você escreve, ele já se sente seguro naquilo ali. Agora, copia, cola, erra muitas coisas. Eu vejo muitos erros, norma atrasada, o cara bota uma norma que foi revisada há não sei quanto tempo. Aí eu, como assistente, acho bom demais. Esse é aquele antigo aluno que só pegava o trabalho do outro, mudava, colocava o nome e entregava para o professor. Pois é. Levou para a vida. E pior que muitas vezes leva, né? Tem que ter uma virada de chave mesmo para o cara mudar isso. Agora, o BIM, a tecnologia BIM, eu acho fantástico. Né? Você pode
fazer simulações, criar modelos tridimensionais. Se isso fosse assim, se isso fosse desse jeito, qual era a interferência. Então eu acho que o BIM, ele de fato é algo que veio para ficar, para trazer um diferencial para a construção civil, para você otimizar possibilidades de erro e evitar dentro de uma interferência entre projetos. Então isso é fantástico. E na perícia tem como a gente usar isso, simular uma reforma, se foi ela que causou, pega ali a estrutura original e o que foi reformado, faz ali a modelagem, aí você consegue consegue até prever uma cronologia. Consegue, dos consegue. fatos. Então são ferramentas, né, e softwares muito avançados na área de perícia. Não existe software, porque na perícia na realidade ela é um procedimento. Né? As áreas de atuação aí entra estruturas, avaliações, equipamentos, de monitoração. Exatamente. Então tem algumas perícias que eu preciso desses equipamentos, mas aí fica do profissional, né? Eu analiso, eu digo, fazer um investimento para comprar um instrumento para usar uma vez na vida, será que vale a pena? E a gente tem parceria com laboratórios que fazem isso, né? Com empresas que fazem isso, né? Não sei se você continua fazendo, mas se tiver, isso é bem interessante, porque às vezes a gente requer. Eu fiz uma perícia lá em Fortaleza, um castelo d'água, né? De pré-moldado, 20 e poucos metros. Esse castelo d'água ele foi construído, foi usado, né? E aí o condomínio, Minha Casa Minha Vida também, querendo economizar energia, né? Foi o que eles fizeram. Como a água tinha pressão boa, desativaram o castelo d'água e cada casa tinha um reservatório, a água ia direto para o reservatório. Bom, começaram a construir ao redor, acabou a pressão da água da concessionária. Vamos precisar do castelo d'água. Jogaram água, não era para ser diferente, né? Parecia um chafariz, saindo água por tudo que era buraco, porque aquela impermeabilização perdeu a validade, né? Perdeu a sua eficiência por não estar em contato direto com a água. E aí percebeu-se um deslocamento, né? Um desaprumo desse castelo d'água, e aí foi Deus nos acuda, né? Então lá vai, laudo da construtora, tudo ok, não tem problema nenhum. Laudo da CAGES, que era quem ia assumir, né? Aqui não tem como, tem que refazer, demolir, vai cair. E aí o perito foi lá, né? E você vai com duas hipóteses bem fundamentadas, né? Então você não pode, a princípio é essa, vamos investigar, vamos ver o que é. Aí eu precisei de ensaios, fiz a ultrassonografia, ou melhor, a ressonância para ver ali a estrutura e a esclerometria para ver a densidade superficial, né? E a gente usou o laser para identificar, o nível a laser, para identificar esse desaprumo. Né? O desaprumo realmente existia, 16 centímetros, mas a gente verificou que esse desaprumo ele aconteceu na montagem. Ele tem aquele encaixe, né, a manilha pré-moldada, e como é feita em produção na obra, uma veio mais grossa do que a outra, as de baixo, então as 3 primeiras vieram niveladas, a outra produção já veio um pouco mais fina, ela inclinou. Mas a gente não viu nenhuma trinca sequer em toda a estrutura de ponta a ponta. Com a esclerometria viu que a resistência superficial estava a contento, né? Então, estabilidade perfeita, mas é uma decisão que a gente fica meio assustado para dar, porque vai lá que eu dou essa decisão, amanhã a bicha vai e cai. Né? E aí, se caísse, ia matar muitas pessoas, porque é muito próximo das casas. Tá? Então, os instrumentos eles têm essas finalidades, né, da gente verificar questão de corrosão, resistividade do concreto. Né? Na realidade, não foi necessário porque não tinha nenhum indício de corrosão, de armadura, apesar de ser em Fortaleza, né, porque tem um índice agressivo de maresia, mas era Messejana, um pouco mais distante ali da Praia do Futuro. Né? Inclusive, Eduardo Cabral tem um trabalho bem interessante, né, de criação de... Mapeamento da agressividade. Além do mapeamento, soluções para que as construções sejam duráveis. Né? Tá. Então, ele tem técnicas alternativas de cimento, né? O uso de cimento com aditivos para que... Tanto é que, se você observar, a Praia do Futuro hoje, ela voltou a ser um polo de valorização. Passou muito tempo estagnada, sem empreendimentos, e agora está começando novamente esses empreendimentos por novas técnicas. Os cuidados necessários estão sendo observados. Exatamente. Então, os instrumentos eles são necessários, mas nem todos. Você pega uma casa térrea, né, essas aí do Minha Casa Minha Vida, muitas vezes pela experiência do perito, né, a análise sensorial, tato, visão, até o paladar mesmo, para ver se tem teor de cloretos e tudo, a gente é suficiente. É suficiente.
Respondendo à tua pergunta, a gente continua fazendo ensaios. Eu tenho trabalhado com essa parte de investigação estrutural e temos um laboratório. Então, em termos de projeto de consultoria, a gente tem atuado em todo o Brasil. Em termos de laboratório, porque aí a presença física se faz necessária, né? A gente tem atuado mais no sul do Ceará. Mas, por vezes, a gente, com parcerias com outros laboratórios, a gente tem feito trabalhos em outros estados também. Uhum. Tá? E a vantagem do IBAP, mais uma, né, que a gente vai se lembrando, por exemplo, eu também atuo fora do Ceará, né, com perícias, às vezes com assistência técnica, na maior parte das vezes assistência técnica, porque não quero me cadastrar em outros tribunais, porque eu fico preso a atender aquilo ali. Né? E aí, às vezes, a gente precisa desses tipos de ensaios de um profissional de uma determinada área. Aí, IBAP... Uma rede de contatos. IBAP São Paulo, estou precisando de um profissional de confiança. Aí no IBAP tem. Perfeito. Aí a gente consegue, né, é um profissional que você tem confiança, que você sabe que atende princípios, requisitos, né, atende às normas, e isso traz uma credibilidade. Eu estou participando de uma perícia muito grande, uma perícia de um valor assim astronômico, que envolve políticos e tudo, no Rio de Janeiro. Na época da pandemia foi feito, ia ter aqueles alojamentos, né, e estava previsto alojamento de alvenaria, e eles substituíram por containers metálicos, né, e aí veio a questão de sobrepreço, toda aquela polêmica. A perícia está envolvendo tudo isso. Eu fui convidado por um colega que foi nomeado perito lá do IBAP, e ele disse: cara, eu queria fazer contigo, porque eu não tenho condições de fazer isso só. E aí ele, na nomeação, indicou meu nome, o juiz aceitou, né, e a gente está esperando só as partes. Essa daí vai ser, né, se der certo, a perícia mais de valor monetário mais expressivo, mas também vai dar um trabalho. Pra você ter uma ideia, os autos têm 10 mil laudas. É digital, mas a gente não conseguiu baixar o arquivo, que era muito pesado. Então teve que particionar esse arquivo para ler, para entender. Então traz essa possibilidade de você atuar em outros nichos, que até então antes a gente pensava que estava restrito ali a nossa terrinha ali, né? Que é bom, sem sombra de dúvida, mas é bom expandir também outra cultura, conhecimento. Verdade. Meu amigo, que bom. Na expectativa é que dê certo. Né? Todos têm a ganhar, principalmente os envolvidos, contando aí com tua participação. Que bom. Tomara realmente que dê tudo certo. Jefferson, estamos nos aproximando do final desse nosso bate-papo. Quero mais uma vez agradecer a tua presença, dizer que foi um prazer encontrá-lo novamente. Como falei lá no começo do programa, conheço o professor Jefferson há muito tempo, mais de 20 anos, 23 anos, se não me engano. Eu tive acesso à sala de aula como docente pela primeira vez em 2001, se não me engano, na Universidade Regional do Cariri. E ao entrar na URCA como professor substituto, fui recebido à época pelo professor Jefferson, e dali para cá a gente fez uma grande amizade, já viajamos juntos para congressos. Acho que o primeiro Simpar, não estou lembrado se foi o primeiro Simpar ou o primeiro simpósio de concretos especiais, algo assim, na cidade de Sobral, a gente foi juntos. Então, assim, são vários anos aí de amizade e de alguns trabalhos em conjunto também. Verdade. Então, só tenho a agradecer a sua amizade, a sua participação. E nesse momento final, Jefferson, peço que você deixe aí uma mensagem, um recado, principalmente para os profissionais que gostaram de ouvir aqui o nosso bate-papo, que se interessaram pela área de avaliações, de perícias. Você já falou que o importante é se capacitar, tá? Mas deixa um recado para esse pessoal, uma motivação, né, que faça com que o mercado ganhe com a presença, com o ingresso de profissionais que queiram realmente fazer engenharia séria. Verdade. Bom, gente, primeiramente, Paulo, agradecer o convite. Para mim foi uma grande alegria, né? Uma honra também fazer parte desse podcast.
a dizer que é recíproco esse sentimento que você tem por mim e eu por você, né? Tenho também um respeito e um carinho muito grande pelo seu pai, né? Um cara assim ímpar, né? E mande um abraço para ele. Obrigado. E com relação, e agradecer ao pessoal que está assistindo, que está ouvindo aí o nosso bate-papo, um bate-papo bem interessante, passa muito rápido, né? Eu pensei que estava começando agora, né? Mas passou muito rápido, né? Perguntas muito bem formuladas e o desenrolar foi muito bom. Então, você que quer entrar nessa área de perícia, né? Primeira coisa, como falei, se capacite. Busque conhecer mais sobre a perícia. Eu sempre digo, não comece atuando como perito, procure como assistente técnico. Não que o assistente técnico tenha uma hierarquia menor do que o perito, de forma nenhuma. Os dois estão no mesmo patamar. Mas porque lá você tem a oportunidade de pegar um trabalho pronto e procurar erros nesse trabalho. Ou, se não tiver, né, concordar com o que está lá. E você vê todos os procedimentos que um perito mais experiente está realizando e você aprende com isso, vai sentindo segurança. Procura um advogado, né, se coloca à disposição, mas antes disso vai procurar o conhecimento sobre o assunto. Perfeito. E só entre naquela área que você dominar. Se cair, só para um exemplo, caiu recentemente uma perícia para mim que era envolvendo questões florestais, o juiz queria saber quantos hectares da espécie tal foi incendiada, foi ceifada lá e qual era o diâmetro. Cara, eu estou fora, não é minha área do conhecimento. Por mais que eu fosse estudar, eu não ia passar uma credibilidade. Então você declina por falta de conhecimento técnico-científico. E isso não é demérito nenhum. De forma alguma. Você não domina todos os assuntos. Então, se cair algo numa área que você não conhece, decline. Agora, imagine você entra sem conhecer todos os assuntos, vai declinar de todas, né? Então, para quê? Primeiro conheça uma área. Então, volta para o início, se capacita. Se capacita. Não tem então, é uma área boa, é uma área que depende da gente, é uma área prazerosa, nada melhor do que você ver ao final o juiz trazendo uma sentença, pegando o teu laudo como fundamento. Então, isso traz, claro que os honorários são bons, mas isso traz uma satisfação bem melhor. Então, fiquem aí à vontade para interagir depois pelos perfis da gente, né? @prof.jeffmarinho, o Estruturando Soluções também, que tem muita matéria e muito assunto interessante sobre o assunto. Foi um grande prazer e um forte abraço aí a todos. Obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Você que acompanhou esse nosso bate-papo até aqui, se inscreve aqui no nosso canal, segue nossas redes sociais, as redes sociais do professor Jefferson também, elas estarão aqui na descrição. Deixa aí o teu like, o teu comentário. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Em breve, novidades. Você que assistiu vamos lá de novo. Você que assistiu esse nosso bate-papo, que acompanhou a nossa conversa até aqui, segue aqui o nosso... Segue, se inscreve. Vamos lá de novo. Não tira. Continuo? Você que acompanhou esse nosso bate-papo até aqui, se inscreve no nosso canal. O canal do professor não vai ficar legal, cara. Não é? Canal do YouTube. Então tira o canal, se inscreve no YouTube. Do professor Jefferson? O endereço? Pode não, né? Os youtubers não usam endereço não, né? Não, só que tá na descrição, porque lá eu marco ele. Segue as redes sociais do Beleza, melhor, ok? Você que acompanhou esse nosso bate-papo até aqui, eu não tô lembrando desses nomes, segue, se inscreve, cara. Vamos lá, de novo.